Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos tratar a nitração e a sulfonação nos alcanos, beleza? Na realidade, gente, pensando a nível de questões de vestibular, a halogenação nos alcanos ela é mais comum, aparece mais, né? A cloração e a bromação dentro aí da substituição nos alcanos, ela ganha um destaque maior. É por isso que a gente estuda um pouquinho mais do seu mecanismo, como é que funciona. Mas é importante a gente ver também a nitração e a sulfonação, que também pode ocorrer aí delas caírem em alguma questão. Só que praticamente, gente, não precisamos estudar, assim, nesse caso, o mecanismo da nitração, né? Embora você precisa entender que também é da mesma ideia, certo? Já que a substituição em alcanos, a gente viu que os alcanos eles são apolares, e por eles serem apolares, eles têm dificuldade de sofrer reações, então necessita de algumas situações externas para fazer essa reação acontecer. E a gente viu que no caso da halogenação, o mecanismo era radicais livres, né, via radicalar. Mas a nitração e a sulfonação, elas seguem a mesma ideia, né? Muda alguma coisa ali no seu mecanismo, no caso ali da cisão homolítica em si. Mas o importante é a gente saber simplesmente como é que funciona, né, a nitração de maneira mais simples. Então por isso não vou detalhar aqui o mecanismo da nitração e da sulfonação, apenas vou mostrar para você como acontece essa nitração e essa sulfonação. Beleza? Bom, gente, a gente vai seguir as mesmas regras que a gente tinha lá para a halogenação, certo? Vale as mesmas regras. Então, lá, aquela regra que eu passei para vocês, a regra do muro, aquela que você traçava a linha imaginária, certo? Se fosse uma cadeia não ramificada, se fosse um número par de carbonos, você traçava né, esse muro imaginário, essa linha imaginária na ligação central, certo? Se fosse um número ímpar, você traçava no carbono central. Lembrando que aí no caso o carbono central também sofre substituição, também levamos em conta a substituição dele. Quando a cadeia ela tinha simetria, né, o que eu chamo de cadeia simétrica, não tem nada a ver com químico, com isômeros óticos, tá bom? Então eu só chamava de cadeia que era simétrica. A gente vai ver vários exemplos daqui a pouco, vou resolver vários exemplos com vocês. Então, aquela ideia da cadeia simétrica, que tinha, quando você traçava a linha imaginária, ela ficava idêntica dos dois lados, valia também a ideia do muro. E quando a cadeia, né, não era simétrica, não tinha e tinha ramificações e não era simétrica, a gente utilizava a ideia clássica, né? Carbono terciário, depois eu faço a substituição nos secundários e depois eu faço a substituição nos primários, beleza? Tomando cuidado para ver se não é o mesmo caminho, ok? Então, praticamente a gente seguiu essas ideias para fazer a halogenação, né? Tanto as clorações quanto as bromações, no caso aí da halogenação. Tranquilo? Aqui vai valer as mesmas ideias, as mesmas dicas que eu passei para vocês. Bom, a nitração, gente, ela acontece por meio do ácido nítrico, ok? E a sulfonação por meio do ácido sulfúrico, entrando aí em contato com a cadeia orgânica, com o nosso alcano, no caso. Beleza? O que acontece, gente? Olha só, no caso, a gente não vai. A gente precisa modificar um pouquinho aqui visualmente a estrutura do ácido nítrico. Na realidade, não vai ser bem assim para você enxergar a nitração acontecendo. Vamos, tipo assim, forçar aqui um pouquinho e vamos ver um formato diferente desse ácido nítrico. Que seria essa daqui. OH. Ó, perceba que eu isolei aqui um OH e agora falta um NO2, certo? Isso aqui é um formato diferente de escrever o ácido nítrico aqui especificamente aqui para nossa reação, certo? Perceba aqui, eu continuo tendo um hidrogênio, 3 oxigênios e um nitrogênio, beleza? É só um formato diferente para você entender depois. A sulfonação. A sulfonação é a mesma ideia. Eu vou isolar aqui uma hidroxila, vou escrever ela de um formato diferente. Aí vai ficar SO3H, ok?
Por que, professor, você escreveu o ácido nítrico e o ácido sulfúrico de formatos diferentes? Para destacar o que vai entrar na cadeia orgânica, certo? Para destacar para vocês o que vai ser substituído, o que vai entrar no lugar do hidrogênio, certo? Nessa troca que a gente vai fazer. No caso da nitração, ela é a entrada, né, a substituição de um hidrogênio pelo grupo funcional nitro composto, que é o NO2, beleza? Então esse daqui nós chamamos de nitração. A substituição vai acontecer quando eu troco um hidrogênio por esse grupo funcional nitro aqui, o NO2, certo? Então isso que é a nitração. Então eu vou trocar de lugar um hidrogênio lá do meu alcano por um grupo nitro no lugar dele, beleza? A sulfonação. A sulfonação é a mesma ideia, né? Eu vou colocar aqui a presença de ácido sulfúrico e o que vai entrar nesse grupo, né, no lugar do hidrogênio? Esse grupo funcional aqui, certo? Então aqui, ó, nitro composto vai entrar, a nitração vai entrar o NO2 e na sulfonação vai entrar o SO3H, beleza? Que no caso é o grupo funcional do ácido sulfônico, tranquilo? Então praticamente a gente na nitração, o nosso alcano, ele vai se transformar depois da substituição, certo? Depois de uma nitração, aqui que eu estou colocando HNO3 para identificar que é a nitração acontecendo. Então o nosso alcano depois da nitração, ele vai virar um nitro composto, certo? Um nitro composto. Como assim, professor, um nitro composto? Nitro composto nada mais é um grupo funcional do NO2, beleza? Então, o alcano vai virar um nitro composto, ok? No caso aí, um nitroalcano, já que eu fiz a substituição no alcano, ele vai virar especificamente um nitroalcano. Nada mais é do que um NO2 dentro da cadeia. Já aqui, ó, na sulfonação, a troca, né, vamos colocar aqui, ó, o grupo SO3H, é ele que vai entrar no lugar do hidrogênio, é eles que vão fazer uma troca aí na cadeia. Aí, no caso, esse grupo funcional, o SO3H, é o grupo que identifica os ácidos sulfônicos, beleza? Que é uma outra função aí que a gente tem também dentro das funções orgânicas. E o que acontece então? O nosso alcano, ele vai sofrer essa sulfonação. Então aqui, ó, na presença de ácido sulfúrico, ok? E ele vai se transformar em um ácido sulfônico. Então, ácido sulfônico. Né? Então, o nosso alcano vai virar um ácido sulfônico. Então, ácido sulfônico nada mais é um composto orgânico que tem esse grupo funcional na sua cadeia. Então, de base, gente, vai ser exatamente isso. O alcano virando nitroalcano e um alcano virando ácido sulfônico. É o resultado dessas nitrações e sulfonações. Beleza? Vamos fazer um exemplinho bem prático. Bem prático. Por exemplo, a nitração do metano. Bem simplesinho. Cadeia mais simples que nós temos, né? É a do metano dos alcanos. Então, olha só, a nitração do metano. Vai ficar, então, lá o nosso metano, CH4. Vai reagir, então, aqui com o ácido nítrico. E vai formar. Bom, nesse caso, vou usar aquele formato, esse formato diferente aqui do ácido nítrico, como usei para vocês conseguirem visualizar os produtos que vão ser formados. Então, tá aqui o formato diferente do ácido nítrico. Mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, um hidrogênio vai trocar de lugar com esse NO2. E o NO2 vai parar lá no meu metano, trocando de lugar com o hidrogênio. Então, o hidrogênio vem para cá, o NO2 vem para cá. Aí, o composto principal, bom, vai ser CH3NO2. Beleza? Esse é o composto orgânico formado. Agora, gente, pensa comigo. Esse hidrogênio que estava aqui saiu e veio no lugar do NO2, ele vai tomar um lugar do NO2 e vai se ligar com quem? Com uma hidroxila.
O que acontece? Hidrogênio ligado à hidroxila, HOH, isso aqui nada mais é do que água, beleza? Então, o resultado aí, o produto secundário formado, que não tem tanta importância, é a água, certo? Lá na halogenação, a gente tinha visto que era a formação de um ácido clorídrico, né? A formação de um ácido bromídrico, dependendo da quantidade de clorações e bromações que eu fazia, era a formação de um ácido clorídrico ou ácido bromídrico. Aqui no caso, vai ser a formação de uma molécula de água por cada nitração, beleza? Então tá aí o nosso nitroalcano, certo? No caso, nós vamos ter aqui o nitrometano sendo formado. Então, nitrometano. Já que ele veio do metano, é só colocar o nomezinho na frente, né? Nitrometano, que é a substância formada, ok? A mesma coisa vale para a sulfonação, ok? A mesma coisa vale para essa sulfonação. Então, olha só, se eu fizer lá a sulfonação do metano. Vamos começar com um mais simples, depois na outra página lá eu vou fazer vários exemplos com vocês com outras cadeias. Então, sulfonação do metano. Vai começar lá, CH4, aí na presença de ácido sulfúrico, e vai formar o quê? Bom, vou escrever o ácido sulfúrico num formato diferente, né? Para isolar a parte que vai entrar, que vai substituir. SO3H, beleza? Então, o que acontece? O hidrogênio troca de lugar aqui, né? Então, esse hidrogênio troca de lugar com o grupo ácido sulfônico, que entra aqui no nosso composto, que no caso é o metano. Então, SO3H entra aqui no lugar. Vai formar o quê? Bom, saiu um hidrogênio, ficou H3. Entrou o grupo SO3H. Beleza. Mesma coisa, gente. Ó, o hidrogênio entrou no lugar do SO3 e vai se ligar com a hidroxila. Vai formar água de novo. Beleza? Então, esse é o produto secundário. O produto principal aqui no caso vai ser o, né, esse aqui é o metano, né, veio do metano. Então, o opa, ficou bem feia minha letra aqui. Só consertar, aí. Então, esse aqui vai ser o ácido, no caso, como veio do metano, metano sulfônico, ok? Metano sulfônico, tranquilo? Na realidade, não precisa nem saber o nome. Eu preciso saber o nome formado do composto. Na nitração e na sulfonação nem tem tanta importância assim, né? Como eu falei para vocês, a abrangência maior desse assunto está reservada à halogenação, certo? A halogenação de alcanos, ela tende a ser mais comum, ok? No caso aí da nitração e na sulfonação nos alcanos, é bem simples, né? É só colocar um NO2 no lugar do hidrogênio, nitração. Colocou o SO3 no lugar do hidrogênio, sulfonação. E na outra página aqui eu quero mostrar para vocês que realmente vale as mesmas regras que a gente estava vendo nas outras aulas, certo? Em relação à halogenação. Então aqui de vermelho eu vou fazer as nitrações e as sulfonações em azul. Vou fazer 3 cadeias de cada um. Então, butano, mesma ideia, 4 carbonos. Então aqui 1, 2, 3, 4. Ok? Ligação simples entre eles, todos eles estão assim. Beleza, certo? Quem quiser colocar os hidrogênios, pode colocar. Mas, de maneira geral, no vestibular, às vezes você só precisa da base dos carbonos aqui. Tranquilo? Eu prefiro usar dessa maneira, embora eu saiba que tem que colocar aqui. Mas, para uma resolução rápida ali na sua prova, essa é a melhor forma. Ok? Então, a nitração aqui, ó. Então, vamos fazer a nitração desse camarada. Então, NH3. O que acontece, gente? Olha só. Praticamente você tem que se lembrar do formato diferente lá, HNO2, destacando sempre esse NO2 aqui que vai substituir. Então, o que acontece? A cadeia, gente, ela é normal, não tem nenhuma ramificação. Posso usar a ideia do muro, daquela linha imaginária. Bom, carbono é par, então traço a linha aqui bem na parte central. O que acontece? Escolho um dos lados. Então, eu vou ter 2 isômeros formados nessa nitração.
Então, o primeiro aqui seria o nitro composto primeiramente, né? A primeira possibilidade com maior, o isômero com maior quantidade, aí, maior porcentagem, seria o secundário. Esse aqui é um secundário, esse aqui é um primário. Então, eu vou colocar ali no secundário, visando lá a ideia. Então, aqui, ó, o NO2 entrando no carbono secundário. Aí, repito o resto da cadeia. Faço a repetição. O segundo composto, certo? Seria formado no carbono primário. Então, aqui o NO2 no carbono primário, certo? Então, haveria a formação de dois isômeros diferentes. Esse daqui com maior porcentagem, esse aqui com menor porcentagem, por ser carbono primário. Beleza? 2-metilpropano, cadeia ramificada, tem que tomar cuidado para ver se vamos utilizar não a regra da linha imaginária lá, do muro. Propano, então 1, 2, 3, ligação simples, né? Propano, então ligação simples. E 2-metil, né? Metil, ramificação com carbono, então 2-metil. Então seria isso daqui, essa cadeia. Fazendo a nitração dela. Primeiro vamos analisar. Bom, a cadeia tem ramificação. Será que ela é simétrica? Dá pra ver aqui que ela tem simetria, né, gente? Olha só, ela é uma cadeinha simétrica, né? O que eu chamo de simétrica aqui. Perceba que ela tem aí, no caso, exatamente bem dividida aí no meio, né? Esse lado é igual a esse lado aqui, certo? Então, vale a regra do muro aqui para ela. Então, podemos fazer aqui a nossa regra do muro. Lembrando aqui no caso, que a gente ia fazer então a substituição nesse camarada e no camarada do meio, certo? Professor, e aquele cara ali de baixo? Bom, também podemos fazer a substituição nele. Será? Será que vai formar o mesmo composto? Sim ou não? Porque chega nessa hora o aluno fica com dúvida. Mas será que o de baixo também recebe? Porque ele também está na linha do muro. Tomem cuidado, gente. Nesse caso aqui, não vai ocorrer a formação da substituição nesse camarada aqui do baixo. Olha só. Primeiro vamos fazer os que nós sabemos aqui. Esse aqui que é secundário, ó. É terciário no caso. Então a substituição, o primeiro composto vai ser formado nele. Vamos fazer o que é mais tranquilo. Então aqui está o nosso composto, o nitro, certo? Aqui no terceiro carbono, no carbono terciário. Tá aí o primeiro composto formado. O segundo composto formado. Vamos fazer aqui no caso, nesse aqui da ponta, que eu sei que recebe, certo? Então, NO2, aqui o carbono terciário, certo? Agora, gente, se formos fazer a substituição, você percebe que vai dar no mesmo caminho. Sério, professor? Vai dar o mesmo caminho? Faça aí só para ver. Substitua nesse aqui, professor, só para eu ver. Eu quero ver para ver se realmente não vai ser. Então, olha só. Mostrando para você que é o mesmo caminho. Faz a substituição nele aqui, ó. Vai dar bem aqui, mais ou menos, né? Se você fizer aqui embaixo, tanto faz. Agora, analisa esse composto com esse daqui. Com esse daqui, por exemplo. Você percebe, gente, que você vai ter a mesma estrutura, certo? Ó, se você redesenhar esse daqui, carbono, NO2, o que surgiu? Esses 3 carboninhos aqui do lado. Ó, esse aqui ligado, 3 carboninhos aqui do lado. Professor, mas aqui tá reto e aqui tá meio que uma ponta aqui, formando uma ponta. Gente, é a mesma coisa. Se eu quiser entortar esses dois aqui, ó, e fizer uma ponta, eu também posso. Aí, ó. Mesma ideia, certo? Então aí, ó, mesma ideia, igual esse aqui. Então você percebe que esse composto, esse daqui e esse daqui é o mesmo, beleza? É o mesmo composto, não tem diferença nenhuma. Por isso que vai ser formado apenas 2 isômeros aqui, beleza? Então aqui vai ter formação apenas de 2 isômeros, justamente porque representa o mesmo caminho. Certo? Aqui na simetria, né, esse daqui já nem recebe porque já está em cima do... Já escolhi só um dos lados. O de baixo já não recebe porque representa o mesmo caminho, certo? Então, tanto faz eu fazer a substituição nesse ou a substituição nesse, vai chegar no mesmo composto. Então, por isso que a gente vai ter a formação apenas de 2 isômeros no caso do 2-metilpropano. Beleza? Agora aqui,
do 2-metilbutano. Agora, 2-metilbutano. Então, olha só, butano, 4 carbonos com ligação simples. 2-metil, né? Então, o nosso camaradinha está aqui. Fazendo a nitração dele. Ah, professor, mas não teve formação de molécula de água? Teve, gente, ó. Teve formação de molécula de água aqui, formação de molécula de água aqui. Só que o nosso produto principal é o orgânico, né? Então não tem muita importância a molécula de água nesse caso aqui. Então olha só, primeiro, de cara dá para ver que a cadeia tem ramificação, pelo nome, né? Já dá para saber que ela tem ramificação. E também ela não tem simetria, né, gente? Se eu fizer aqui, ó, o traçado como o número é par, olha só, esse lado é diferente desse lado. Então a cadeia não tem simetria, não é simétrica, né? Nesse caso, vamos ter que seguir a ideia do terciário, depois os secundários, depois os primários, beleza? Então a primeira substituição acontece nesse terciário aqui. Então esse aqui é terciário, depois eu vou fazer a substituição nesse secundário, aí depois vamos fazer nos primários. Então olha só. Então o primeiro composto formado aqui vai ser no carbono terciário. Então tá aí um composto nitro aqui embaixo. E o outro carbono aqui em cima, carbono, carbono. Tá aí o primeiro composto dessa nitração. Primeiro isômero. Agora aqui, vamos fazer no secundário. Então, carbono, carbono em cima, agora nele. Tá aí o NO2 conectado nele. Beleza? Eu vou apagar aqui em cima, gente, vou fazer na parte de cima. Não tenho mais espaço aqui na parte de baixo. Vou fazer aqui na parte de cima mesmo. Beleza? Aqui já respondi esse exercício mesmo. Então, olha só. Agora já colocamos nos secundários, vamos ver os primários. Ó, você percebe que esse daqui é um primário que sobe substituição. Agora, gente, a questão é esse daqui, ó. Aqui em cima e esse aqui do lado é o mesmo caminho, certo? Então, só posso escolher um deles. Vou escolher esse daqui para fazer substituição. Então, os dois primários que vão sofrer é esses dois que eu escolhi. Ah, professor, a linha de cima não sofre? Gente, é a mesma possibilidade, vai gerar o mesmo produto. Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, vou primeiro fazer a substituição nesse daqui. Então, olha só, carbono, 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 e aqui o NO2 nele. Agora eu vou fazer a substituição nesse que representa o mesmo caminho desse, beleza? Então, olha só, vou fazer aqui na parte de cima. Então, aqui, ó, NO2, certo? Carbono em cima, carbono do lado e mais um carbono aqui, ok? Então, aqui, ó, no caso aqui, teve a formação de 4 isômeros, certo? Esse, primeiro, segundo e o terceiro. Quem tem maior porcentagem aqui, maior quantidade, é o terciário, certo? Então, aqui o nosso terciário é o que está em maior quantidade. Tranquilo, gente. A mesma ideia que a gente já utilizava antes lá na halogenação, mesmas regrinhas, mesmos macetinhos valem para esse daqui. A sulfonação também não é diferente, tá, gente? Mesma ideia. Vou fazer a sulfonação, então, aqui agora para você. Então, pentano. Então, pentano, 5 carbonos. Então, aqui, eita. Então, 5 carbonos. Então, aqui 3, 4, 5. Bom, número ímpar, né? Primeiro, sem ramificação, a cadeia pode receber a regra do muro. Então, tá aqui, ó, no carbono central, porque é um número ímpar. Então, eu vou escolher um dos lados, então vai ter substituição nesse segundo, e o carbono do meio também recebe substituição. Traduzindo, vamos ter 3 isômeros aqui formados nessa sulfonação. Então, o primeiro isômero, eu vou escolher aqui o secundário, esse primeiro secundário aqui do meio. Certo? Então, tá aqui. A sulfonação. É tão mecânico, né, que eu acabo esquecendo até de colocar o composto aqui, ó. Então, aqui o ácido sulfúrico, porque eu estou fazendo a sulfonação. Beleza? A forma diferente de escrever ele, né? Separa a hidroxila. E o SO3H, que eu vou substituir. Então, aqui, ó. Primeiro produto, vou colocar naquele secundário ali, central.
Tá aí, então, o SO3H, o primeiro ácido sulfônico formado. Depois eu vou colocar nesse segundo carbono secundário, certo? Então, aqui, C, SO3, H e os outros 3 carbonos do lado. Aí sobra só esse primário aqui para fazer substituição. Então, tá aí o nosso próximo ácido sulfônico formado. Beleza? Sossegado isso daqui, né, gente? Então, vale as mesmas regras, só estou fazendo isso daqui para manter aí, para mostrar para vocês exemplos de nitração e sulfonação. Vale as mesmas regras. Só ajeitar esse risco que eu fiz aqui. Aí. Agora vamos fazer aqui a do 2-metilpentano. Bom, pentano, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 3-metil, então uma ramificação metil bem aqui no meio. De cara já consigo ver que essa cadeia é simétrica, né? Tem simetria nela. Então tá aqui. Essa parece bastante aquela que a gente viu agora há pouco ali do 2-metilpropano, né? Onde nós temos uma ramificação junto com o carbono central. Só que aqui vai ser diferente, tá, gente? Aqui vai ser diferente e eu vou mostrar por quê. Então escolho um dos lados. Tá aí, ó. Esse aqui sofre. O do meio também sofre. Agora, olha só. Quando eu vou para esse lado, é 2 carbonos. Quando eu vou para esse aqui da parte de baixo, é 1 carbono. Então, agora são pontos diferentes, certo? Como eu escolhi um dos lados, esses aqui não recebem, por causa da simetria, ia formar os mesmos compostos. Então, como esse caminho aqui, ó, é 2 carbonos, não é um só, então esse aqui de baixo agora recebe, beleza? Então, esse aqui, a camaradinha aqui, agora também recebe substituição. Então, olha só. Fazendo a substituição, primeiro vou fazer no terciário, que é a possibilidade, né? Relembrando aqui, ó, ácido sulfúrico. O primeiro isômero formado seria ali no carbono terciário. Então, esse carbono terciário recebe aqui o SO3H e os outros 2 carbonos. Pronto. Então, o primeiro isômero formado. Agora eu vou fazer no secundário, que é esse daqui. Então, o próximo seria esse secundário. Recebe o SO3. E aí, faço a repetição do resto. Aí, eu faria nesse primário depois, certo? Então, tá aí. C. Coloco o SO3 já aqui. SO3H. E faço a repetição do resto da minha cadeia. Beleza? Então, tá aí. Agora eu faço substituição nesse último aqui de baixo, beleza? Vou fazer aqui, tá bom, gente? Tá bem bagunçado, né? Não precisa ser tão bagunçado assim, faço certinho. Mas, substituição nesse. Então, vou fazer a repetição aqui de cima. E aqui de baixo, o SO3. Nele também. Tá aí, então, os isômeros formados nessa sulfonação. Eu teria, então, a mistura de 1, 2, 3, 4 isômeros nessa mistura, né? Onde quem teria maior porcentagem seria o terciário nessa mistura de isômeros, ok? Vamos então para o último, para fechar essa videoaula, que é o 2,5-dimetilhexano, ok? 2,5-dimetilhexano. Primeiro hexano, né? Escreva o nome da cadeia normal. Então, olha só, hexano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Dimetil. Então, 2 ramificações metil na posição 2 e na posição 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha que cadeia interessante. É uma cadeia que tem simetria, né? Olha só, o número é par. Então, eu coloco na ligação do meio. Perceba, gente, que a cadeia aqui ela é bem legal, né? Essa cadeia ela é bem legal porque ela é igual dos dois lados. Ó, então, ela é igual dos dois lados. Então, eu vou escolher um dos lados para fazer a substituição. De cara aqui, ó, 1, 2,
3, 4. Pergunta que eu faço, estou certo ou estou errado? Ah, professor, agora você pegou, né? É brincadeira com a nossa cara, né? Gente, tome muito cuidado. Eu escolhi essa cadeia exatamente para falar isso. Olha só, eu escolhi um dos lados. Vou escolher esse lado mesmo aqui, que eu já tinha marcado. Mas eu quero mostrar para vocês essa questão que é muito importante. Olha só. No caso, esse camarada aqui recebe substituição. Esse camarada também recebe substituição, normal. E agora o resto, esses dois. Gente, se eu for para cá e se eu for para cá, representa o mesmo caminho. Ah, professor, de novo aquele negócio? Exatamente, ó. Esse camarada e esse camarada seguem o mesmo caminho, certo? Então, vou ter que escolher um dos dois para fazer substituição, tá? Então, é o mesmo caminho. Então, eu vou escolher esse daqui. Você percebe que eu sempre escolho o que fica na reta, né? É o que eu gosto de escolher, fica mais tranquilo de analisar. Então, esse camarada aqui, gente, e esse outro aqui, representa a mesma possibilidade de substituição. Ia formar o mesmo composto, pode perceber. Um carbono, mesma possibilidade. Então, vou fazer substituição só nesse daqui. Então, seriam 3 isômeros formados, certo? Agora, só basta fazer substituição, né? Vou fazer primeiro nesse terciário, que tem maior porcentagem. Então, tá aí, o SO3H. Lembrando que essa cadeia está reagindo com um ácido sulfúrico, ok? Então, os produtos formados são esses. Então, aqui carbono, carbono. Perceba que o resto é só fazer repetição, né? Agora aqui, ó, segundo composto formado. Nesse caso, então, aqui, ó. Opa, meu Deus do céu. Então, aqui o segundo composto formado seria aqui nesse secundário, certo? Então, vou fazer repetição da cadeia. Aqui no caso SO3, H. Aí C, 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 ligação e o outro aqui, beleza? O outro composto, outro isômero formado, seria o que eu marquei aqui, que é o meu primário, beleza? Lembrando que o de baixo é o mesmo caminho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, coube. Então, ligação aqui e o meu SO3 bem aqui. Tranquilo? Então tá aí, gente, né, a formação dos nossos isômeros, tranquilo? Bem sossegada essa parte, né, gente? Bem sossegado mesmo essa parte. Então estaria a formação de 3 isômeros nesse composto, onde esse camarada aqui, né, o terciário, ele seria em maior porcentagem na mistura, ok? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a nitração, a sulfonação. Nitração, o composto vira nitrocomposto. E na sulfonação, o meu alcano vai virar um ácido sulfônico. Vale as mesmas regras da linha imaginária, do muro, da cadeia simétrica, do carbono terciário, secundário, depois do primário. Vale as mesmas regras aqui para os alcanos na nitração e na sulfonação, como a gente tinha visto na halogenação, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos ver, começar a analisar a substituição em anéis aromáticos, ok? Que daí vai mudar um pouquinho o mecanismo e eu vou explicar como é que funciona. Então, acompanhe a nossa próxima videoaula.